E estamos de volta com a parte 2 do informativo 881 do STJ, seguindo agora com julgados da terceira sessão. Primeiro foi inserido no Código Penal e é mais uma tese repetitiva, tema 1405 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: a alteração promovida no artigo 51 do Código Penal não afastou o caráter penal da multa, a qual permanece como sanção criminal. Em razão disso, embora a sua execução sejam aplicáveis as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6830 de 90, bem como as causas interruptivas estabelecidas no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo artigo 114, incisos 1 e 2 do Código Penal. Gente, então vamos lá, né? O artigo 51 do Código Penal sofreu uma modificação bem relevante com o pacote anticrime. E a questão era resolver alguns debates que existiam sobre a própria natureza da sanção de multa. Então, seria uma sanção penal, seria uma mera dívida de valor, onde é que seria processada a execução, seria no próprio juízo penal, ou seria em uma vara da Fazenda Pública, como a execução fiscal, enfim, né? Existia todo esse debate. E aí, basicamente, o que o pacote anticrime trouxe? Trouxe que se trata, sim, de uma sanção penal, tá? Então, não perde a natureza de sanção penal, então, somente por se tratar de um valor a ser pago, então é uma sanção criminal. A execução, então, é perante a própria vara criminal, proposta, então, pelo próprio Ministério Público, mas o artigo 51 traz uma previsão que é meio megazord, sabe? Parece que é uma junção ali de um monte de coisa, e isso acaba trazendo uma dúvida sobre qual seria o prazo prescricional. Porque, olha só, como é que ficou, tá? Na prática, o prazo prescricional continua sendo o prazo do Código Penal. Então, está lá no artigo 114. 2 anos se a única pena combinada for a de multa, ou no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Então, o prazo continua sendo esse, tá? Inclusive, é isso aqui que foi decidido no tema 1405 do STJ. Entretanto, por que é uma previsão meio megazord? Porque as causas de interrupção da prescrição e de suspensão da prescrição são aquelas que estão previstas lá na Lei de Execução Fiscal e lá no Código Tributário Nacional. Então, gente, é bem esquisito mesmo, né? É uma sanção de natureza criminal. O prazo prescricional é o que está no Código Penal, mas as causas de suspensão e de interrupção são aquelas que estão lá no Código Tributário Nacional e lá na Lei de Execução Fiscal. Vai entender, mas é exatamente isso aí. Então, como é que ficou a tese repetitiva, tema 1405 do STJ? A aplicação promovida pelo artigo 51 do Código Penal não afastou o caráter penal da pena de multa, a qual permanece como sanção criminal. Em razão disso, embora a sua execução sejam aplicáveis às causas suspensivas da prescrição previstas na Lei de Execução Fiscal, bem como as causas interruptivas previstas no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo artigo 114, incisos 1 e 2 do Código Penal. Seguindo em frente, o próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o fato de a variedade vegetal envolvida no crime ambiental constar de lista oficial de espécies ameaçadas de extinção não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal quando ausente qualquer ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União. Então, olha só, imagina que o Zezinho derrubou árvores que fazem parte de uma lista de espécies ameaçadas de extinção. Tá? Uma lista federal que traz essas variedades vegetais que são ameaçadas de extinção. Esse crime vai ser, por conta disso, de competência da Justiça Federal? Não, tá? Não vai, gente. Porque
A competência da Justiça Federal, ela exige o quê? Exige ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União, ou uma transnacionalidade, ou um fator específico. Então, não é só porque se trata de uma espécie ameaçada de extinção que vai ser competência da Justiça Federal. Ah, professor, mas a lista que traz essas espécies é uma lista federal. Mesmo assim, tá? Não há nenhum tipo de relevância para esse efeito. Inclusive, existe jurisprudência igualzinha tratando sobre animais. Aqui, não é essa decisão, ela trata de vegetais. Mas se for também uma espécie de animal ameaçada de extinção, não muda nadinha, porque nós temos decisões idênticas que inclusive já foram veiculadas em informativos. Então, como é que ficou o destaque? O fato de a variedade vegetal envolvida no crime ambiental constar da lista oficial de espécies ameaçadas de extinção não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal quando ausente qualquer ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: a execução da pena de multa deve ocorrer perante o juízo estadual de execução penal, quando o condenado pela Justiça Federal cumpre pena privativa de liberdade em presídio estadual. Gente, isso aqui pode gerar uma certa dúvida, né? Mas veja só, imagina que o Zezinho foi condenado por um crime perante a Justiça Federal. Mas o Zezinho está cumprindo pena em uma penitenciária estadual. Pode acontecer isso? Claro que pode, gente. Normalmente, essa escolha pela penitenciária, se é uma penitenciária federal, estadual, enfim, se dá muito mais em virtude das condições da penitenciária e da necessidade específica. Então, via de regra, as penitenciárias federais são penitenciárias de segurança máxima. Então, quem cumpre pena ali, normalmente, são aqueles criminosos considerados mais perigosos, não é? E aí, por conta disso, eles vão para esses presídios federais. Mas nada importa que o Zezinho tenha sido condenado por um crime perante a Justiça Federal e cumpra pena em um presídio estadual. E aí, onde é que vai se dar essa execução? Gente, essa execução vai se dar perante a Justiça Estadual, tá? A vara de execução penal da Justiça Estadual. Por quê? Porque o presídio é estadual. O contrário também seria válido, né? Está cumprindo pena em um presídio federal, vara federal, beleza? Isso é entendimento simulado, tá? Súmula 192 do STJ, é uma súmula já bem antiga, se eu não me engano, de 1996, algo assim. Certo, agora imagina que tem uma pena de multa também. E aí, essa pena de multa vai continuar na Justiça Federal, a execução dessa pena de multa, ou vai ser executado tudo junto? Gente, vai ser executado tudo junto, tá? Perante a Justiça Estadual mesmo, a vara de execução penal estadual. Por quê? Gente, porque realmente não faria sentido esse desdobramento, não haveria lógica nisso. Então, por uma questão de eficiência mesmo, preserva-se a unicidade da execução penal, beleza? Fica até mais simples, né? Porque a gente sabe que, via de regra, o cumprimento também da pena de multa é condição para que haja a extinção da punibilidade. E aí, imagina como ia ficar mais complexo, né? Tá a execução só da pena de multa na Justiça Federal e a execução da pena privativa de liberdade na estadual, né? Poderia ser uma complexidade completamente desnecessária. E, gente, existe um ponto que é importante ressaltar, que a destinação do recurso é a mesma. Tanto faz se está sendo processado perante a Justiça Federal ou perante a Justiça Estadual. Então, tudo vai para o Fundo Penitenciário Nacional, né? O FUNPEN. Então, realmente não faria sentido esse desdobramento. Então, como é que ficou o destaque? Execução da pena de multa deve ocorrer perante o Juízo Estadual da Execução Penal, quando o condenado pela Justiça Federal cumpre a pena privativa de liberdade em presídio estadual. Seguindo em frente, próximo julgado, agora iniciando os julgados da segunda turma do STJ. Primeiro foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma:
as telas e os extratos de sistemas eletrônicos utilizados pela administração pública constituem prova digital válida no processo judicial e gozam de presunção relativa de veracidade, sendo aptos a comprovar o parcelamento de débito tributário para os fins de interrupção do prazo prescricional, cabendo ao contribuinte impugnar especificamente sua autenticidade ou veracidade. Então imagina que o Zezinho está sofrendo execução fiscal e ele se defende dizendo que essa execução fiscal já estaria prescrita. Aí a Fazenda Pública diz, não está prescrito não, sabe por quê? Porque houve interrupção da prescrição, porque o Zezinho, em um determinado momento, ele aderiu a um parcelamento ou algo do tipo, e isso acabou sendo um ato inequívoco que importou em reconhecimento do débito. Artigo 174, parágrafo único, inciso 4. Então, é uma forma de interrupção da prescrição. Aí, o que é juntado nos autos? Junta-se ali a tela do sistema mostrando que, de fato, houve essa adesão. E aí, gente, essa tela tem valor probatório? Tem valor probatório, não é? Admite-se prova digital. Nós temos um sistema que é o da atipicidade dos meios de prova. Então, nem todo meio de prova está previsto em lei ali especificamente. O que vale é o quê? É a valoração por persuasão racional, né? O tal do livre convencimento motivado do juiz. Além disso, gente, há um tema repetitivo da STJ, é o tema 527, que trata da presunção relativa de veracidade dos registros fazendários, beleza? Ah, mas é uma prova unilateral. Gente, isso daí não leva a um descarte automático. Então, tem presunção relativa de veracidade, sim, e caberia ao Zezinho impugnar de forma específica essa informação que foi trazida pelo fisco. Então, se ele não conseguir, de fato, impugnar essa informação, vai prevalecer essa presunção relativa. Então, como é que ficou o destaque? As telas e os extratos de sistemas eletrônicos utilizados pela administração pública constituem prova digital válida no processo judicial e gozam de presunção relativa de veracidade, sendo aptos a comprovar o parcelamento do débito tributário para fins de interrupção de prazo prescricional, cabendo ao contribuinte impugnar especificamente sua autenticidade ou veracidade. Seguindo em frente agora, julgados da terceira turma, o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a partilha dos bens adquiridos durante o casamento pode ser realizada por ação judicial ou escritura pública, não sendo admitido um instrumento particular. Então, olha só, imagina que o Zezinho e a Mariazinha eram casados e eles resolveram se divorciar, não é? Mas no divórcio não trataram de nenhum bem, da partilha dos bens, né? Melhor dizendo, e aí eles tiveram a seguinte ideia: vamos fazer aqui um documentozinho, nós dois, um documento particular, fazendo a divisão desses bens. Gente, isso é possível? Não, isso não é possível, tá? Por quê? Porque a lei exige uma forma específica. Ou o divórcio judicial, e ali sim será feita a partilha de bens, ou a escritura pública, está lá no artigo 733 do CPC, não é? Que tanto o divórcio consensual quanto a separação consensual, enfim, podem ser realizados mediante escritura pública. Então, não pode ser mediante um mero documento particular. Então, a falta da forma prescrita em lei importa em quê? Importa em nulidade, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A partilha de bens adquiridos durante o casamento pode ser realizada por meio de ação judicial ou escritura pública, não sendo admitido o instrumento particular. Seguindo em frente agora, julgados da quarta turma, e aqui nesse primeiro julgado eu vou ler só o destaque, tá? Porque é um julgado realmente que trata de um tema bem específico, mas se você quiser aprofundar, pode ir lá no material escrito, que nós temos a explicação completa. Então, como é que ficou o destaque? Em ações de cobrança da indenização do vale-pedágio, o prazo prescricional é de 12 meses e para fatos pretéritos, conta-se da vigência da Lei 14.229
de 2001. Então, seguindo em frente, já vamos para os julgados da 5ª turma do STJ. Primeiro foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários, afastando o interesse recursal do réu em apelar para obter a absolvição. Então, gente, aqui é aquela situação, né? Imagina que o Zezinho foi denunciado por um crime e verificou-se a prescrição. Está ainda no decorrer do processo, então o juiz entende pela extinção da punibilidade. O que o Zezinho faz? Ele vai lá e recorre. E ele diz, não, por mais que você reconheça a prescrição, eu quero que você julgue o mérito. Sabe por quê? Porque eu quero provar a minha inocência. Tá? Então, para provar a minha inocência perante a sociedade, eu quero um juiz dizendo que eu sou inocente. Não é que prescreveu, não. Gente, há interesse recursal aqui? Não. Não há interesse recursal aqui. Sabe por quê? Porque o interesse recursal exige uma utilidade concreta. E aqui já há uma extinção da punibilidade que, para todos os efeitos, é equiparada à absolvição. Até porque, gente, ninguém precisa provar a própria inocência. É a acusação que tem que provar a culpa. Então você é inocente, não é? Quando é que você deixa de ser juridicamente inocente? Quando há um trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Enquanto não há, você é inocente, então você não precisa provar a sua inocência. Ah, mas para ele é importante, por qualquer motivo que seja. Enfim, né? Por mais que seja importante, o STJ entende que não há interesse recursal, porque aqui já a extinção da punibilidade, isso aqui já equivale, não é? Já tem os mesmos efeitos que uma absolvição teria, então não há nenhum efeito primário, secundário da condenação ou mesmo extrapenal. Então, como é que ficou o destaque? A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários, afastando o interesse recursal do réu e apelar para obter a absolvição. Gente, é interessante como quando acaba a parte de direito tributário, tudo flui, né? Os julgados parecem que começam a passar de uma forma mais tranquila. Eu acho que é assim para vocês também, porque para mim é demais. E por isso vamos agora para o último julgado de hoje. Foi inserido no Código de Processo Penal, é um julgado da 6ª turma do STJ. Destaque da seguinte forma: salvo demonstração concreta de risco de embaraço às investigações, é direito do investigado, caso queira, ter assistente técnico habilitado nos autos do inquérito, com a prerrogativa de habilitar quesitos ao perito do Estado. Gente, então isso aqui é interessante para a gente quebrar aquela nossa noção, que às vezes pode estar de alguma forma na nossa cabeça, de que o trabalho da defesa só começa propriamente depois da denúncia. Não, tá? Na fase de inquérito, também há um trabalho a ser exercido pela defesa. Ah, professor, mas durante o inquérito a regra é sigilo. Aqui nós temos o sistema inquisitorial, enfim. Gente, mesmo assim, tá? Então, um grande exemplo, que é o exemplo que nós trouxemos aqui nesse julgado, é possível sim ter um assistente técnico na perícia. Então, vai ser realizada uma perícia durante o inquérito. É possível um assistente técnico para trazer, por exemplo, quesitos a serem realizados nessa perícia. E, inclusive, o artigo 3º-B, inciso 15, não, inciso 16, desculpa, que foi inserido pelo pacote anticrime lá no Código de Processo Penal, traz que uma das funções do juiz de garantia é deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Então, sim, já há defesa técnica aqui, inclusive nessa questão ainda no âmbito do inquérito. Beleza, gente? Então, faz-se aqui uma interpretação conforme a Constituição daquilo que está no Código de Processo Penal, com essa observação, não é que, na verdade, desde o pacote anticrime, isso já está expressamente previsto lá no artigo 3º-B do Código de Processo Penal. Ah, mas em algum caso é possível não admitir?
esse assistente técnico? Tá? Mas aí tem que ser algo muito bem motivado concretamente, mas muito bem assim motivado de verdade, demonstrando o quê? Demonstrando que haveria ali um risco concreto de embaraço à investigação. Se não tiver, aí realmente isso aqui pode importar em uma nulidade muito séria, tá? Então, como é que ficou o último destaque de hoje? Salvo demonstração concreta de risco de embaraço às investigações, é direito do investigado, caso queira, ter assistente técnico habilitado nos autos do inquérito, com a prerrogativa de elaborar quesitos ao perito do Estado. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida, deixa aquele comentáriozinho e aquela avaliação de 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais esse projeto. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.